Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então nesse vídeo de hoje eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra de Deus. Essa palavra é uma palavra assim de ensino, é uma palavra explicativa. Dentro da palavra do Senhor, Deus me mostrou aqui algumas coisas acerca dessa parábola. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui, irmã Raquel, estou bem. Graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Eu estava aqui meditando numa palavra e Deus falou algumas coisas comigo acerca de certas pessoas, certos indivíduos que têm um discurso duro. E eu quero aqui frisar que a palavra ela nos exorta sim, viu? A palavra ela nos corrige, como está lá em Timóteo, né? Paulo falando para Timóteo, que a palavra ela nos corrige, ela nos ensina. Mas tem um povo, irmãs, que fica chamando os outros, né? Seus bandos de pecadores. É um discurso mais ou menos assim. Eu já ouvi, irmãs. Seus bandos de pecadores. Vocês são fariseus. Vocês têm que se converter. Tem uns discursos assim, irmãs, de pessoas. E eu creio que vocês também conhecem. E ali a pessoa fala, irmãs, eu já ouvi a pessoa até chamar os irmãos da igreja de víbora, raça de víboras, né? Quando essa pessoa vai pregar. Eu já vi, tem mulheres e tem pastores e tem pastoras, missionárias também que se utilizam desse termo. Aí alguém me pergunta, mas irmã Raquel, a palavra ela não nos corrige, nós precisamos estar ali sendo doutrinados da palavra, sim, amada igreja, mas tudo é da forma como nós falamos. Se observa que Jesus, frente àquela mulher pecadora, que foi pega em adultério, e ele continuou escrevendo, e os homens, os fariseus, queriam ver ali a atitude de Jesus. E Jesus continuou escrevendo. Eu não vejo Jesus nesse discurso falando depois para aquela mulher em segredo, você é pecadora, você tinha que morrer mesmo, olha, eu te salvei. Não, você não vê Jesus falando isso, apontando. Mas cuidado com apontamentos. Tem pessoas que só falam assim, você, que isso aqui. Mas pode ter certeza que essa pessoa está com demônio. Tá, irmã Raquel? Pode ter certeza. Pode ter certeza. Porque quem é o acusador é o inimigo da nossa alma, é o diabo. Eu não gosto nem de falar, mas é ele. Não gosto nem de falar, mas é o mal, é o inimigo, irmãs, é o maligno. Que gosta de ficar acusando, porque você, porque não sei o quê, porque ppp. A pessoa tá com um espírito maligno. Com certeza, irmãs, com certeza, o espírito julgador, apontador, tá com o espírito maligno. E a Bíblia diz, vamos para a palavra do Senhor? Eu não ia nem ler esse texto agora, mas eu vou ler esse texto. Apocalipse 12:10. Olha aqui o acusador. Apocalipse 12:10. E você que, se porventura tem esse mau hábito de ficar apontando para as pessoas, acusando as pessoas, precisa voltar para a cruz. Olha aqui o que ele fala, 12:10. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando, agora vê a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos.
o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Está falando aqui, irmãs, da vitória de Cristo contra aquele dragão, a antiga serpente. Então, irmãs, esse negócio de ficar acusando, fica com o pé atrás. Seus bandos de fariseus. Eu já ouvi, irmãs, pessoas pregando aqui mesmo na internet. E graças a Deus, onde eu congrego, não tem isso não, irmãs. E eu nem sou muito a favor disso. Mas, irmã Raquel, a palavra sim, existem muitas formas de falar. Ainda digo mais, quando você não tem destreza para utilizar a ferramenta, você precisa empregar força. O verdadeiro habilidoso na arte ao manuseio com a ferramenta, ele passa mais tempo amolando a ferramenta do que a utilizando. Então, irmãs, observa-se que é necessário um cuidado maior. Olha o que a Bíblia diz aqui em Lucas 18:9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Mas como que pode isso? Como que pode isso? Considerar não? E normalmente essas pessoas que acusam, que apontam, que falam, eles se acham os melhores. Não. Os doutores em divindade, os suprassumos da santidade que não erram nunca. Olha aqui, ó. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu posto em pé, olha o fariseu, ó, olha o fariseu. O fariseu posto em pé, então ele já quer ali colocar uma posição de quê? De superioridade. De superioridade. Aqui está falando, ó, o fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ele não orava a Deus, ele orava de si para si. Olha, o texto está falando. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha, que essas pessoas que apontam, eles acham que não. Eu não fornico, eu não olho a mulher do próximo, eu não cobiço a mulher do próximo, eu não uso drogas, eu não roubo, eu não me prostituo, então eu já tô. Não, engano. E o ego? E a vaidade? E a soberba? E a altivez? E a presunção? E as mentiras? Muitas das vezes disfarçadas de verdade. Os pecados intrínsecos do fórum íntimo, que esses contam para Deus. Pecados que ninguém vê. Pecado da idolatria. Idolatrar ministério, idolatrar telefone celular. Não? Olha aqui. Por se considerarem. Aqui, ó. O fariseu posto em pé orava de si para si dessa forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha a atitude de superioridade. Não, eu não sou como... Porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, irmãs. Você observa aqui uma arrogância, né? Isso é pecado. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Tá, irmãs? Estava ali acusando. Cuidado com gente que fica acusando, falando.
Porque a palavra, irmãs, a palavra de Deus, ela entra no nosso coração. E quando você lê, você mesmo, o próprio Espírito Santo vai falando contigo. Essa é a verdadeira mudança. Você vai lendo e você vai pensando assim, poxa, estou errado nisso, estou errada nisso. É assim, irmã Raquel, é assim. Nossa, olha o que a palavra está falando, eu preciso mudar. Aí ora, Senhor, me ajuda a mudar. Essa é a verdadeira mudança, irmãs, de dentro para fora, quando Deus fala mesmo com a pessoa. Larga esses relacionamentos, para com isso. Eu não te quero usando essas roupas. Deus fala, mas é Deus ali com a pessoa. E ali a pessoa coloca isso diante de Deus. Senhor, me dá força. Olha a verdadeira mudança, irmãs e irmãos. Aí ele fala aqui, ó. E o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda se levantar os olhos ao céu. Publicano é a simbologia daquela pessoa simples, que tem consciência e percepção e clareza de si próprio. Ele diz aqui, ó, o publicano estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício para mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que se exalta será humilhado, que se humilha será exaltado. Então, irmãs, muito cuidado com essas pessoas. Eu já ouvi pessoas, eu acho até que vocês devem conhecer, chamando de raça de víboras. Com a mesma medida, irmãs, vos medirão, como se ele e ela fossem propensos a nunca falharem, nunca pecarem. Misericórdia quer e não sacrifício. Às vezes, irmãs, a pessoa é um irmão, uma irmã, está com uma dificuldade, está cheio de problema na vida, no dia a dia, está com dificuldade, ganha pouquinho dinheiro, às vezes é um salário, é uma dificuldade, levanta cedo, leva sua marmita. Mas às vezes a pessoa está numa prova, uma luta, mas está ali, aí vai para um culto. Chega lá no culto, irmãs, todo alegre, crente que vai receber uma palavra abençoada, uma palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra que dê aquele ânimo, aquele gás. Não, Jesus está comigo para eu não temer. Imagina, irmãs, a perspectiva é outra. Aí você chega num culto e escuta, raça de víboras, vocês têm que se... Mas mata a pessoa, irmãs. Então, que o Senhor nos ajude, viu, amada igreja? Que o Senhor nos ajude a não sermos religiosos e ter muito cuidado, amém? Que o Senhor nos livre dos tombos, das quedas, amém? Deus abençoe, paz.